Depois de mais de 4 meses de pandemia no Brasil, os gaúchos passaram a ver os números de mortes pela Covid-19 e os índices de contaminação pela doença crescerem rapidamente. Nas últimas 2 semanas, a crise do coronavírus no país perdeu força no Sudeste, Norte e Nordeste para ganhar velocidade aqui no Sul e também no Centro-Oeste. E neste processo, o Rio Grande do Sul tem o segundo maior crescimento de mortes em todo o território nacional, atrás apenas do Mato Grosso do Sul. Há mais de 1.000 vidas perdidas em relação a este novo vírus. Diante do número de habitantes que o nosso estado tem, mais de 11 milhões de gaúchos e gaúchas, 1.000 vidas podem parecer um número estatisticamente baixo, mas se é um percentual pequeno para o total de habitantes do nosso estado, a gente sabe para as pessoas que perderam essas 1.000 mães, pais, filhos, amigos, colegas de trabalho, é mais do que uma estatística. Para aquelas pessoas que tiveram a perda de alguém querido, é 100%. Ao mesmo tempo em que ocorre um aumento de restrições, seja por meio de decretos ou por bandeiras, há uma baixa adesão ao isolamento social, inclusive a retomada do Campeonato Gaúcho de Futebol. Mas, afinal, a pandemia ainda é perigosa ou já devemos retornar à normalidade? Essa complexa relação traz preocupações sobre o papel do distanciamento social e, ao mesmo tempo, o impacto na saúde mental. De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, o trauma psíquico e a doença mental serão consequências diretas daqui para frente. Esse é o tema de reportagem especial do Caderno Mais Domingo do Correio do Povo neste final de semana. E também é o assunto desta sexta-feira, dia 17 de julho de 2020, aqui no Direto ao Ponto. Eu sou Eric Halpe, bem-vindos. Neste momento em que vivemos, uma pessoa acaba ameaçada por vários ângulos. O medo de ficar doente, de sofrer, de morrer ou de perder pessoas importantes. O indivíduo é impactado ainda pelas incertezas, pelas informações, algumas vezes excessivas e outras escassas, e até mesmo oferecendo soluções mágicas. Também há preocupações de cunho econômico e laboral. De 1,3 milhão de empresas que fecharam, temporária ou definitivamente, na primeira quinzena de junho, 522.700, ou seja, 39,4%, encerraram suas atividades por causa da pandemia do novo coronavírus. Associado a isso, existem ainda as mudanças na vida das pessoas. São alterações nas relações afetivas, isolamento, confinamento, a escola em casa, o convívio familiar mais intenso, sensações de tristeza e também de ansiedade. É por isso que eu recebo aqui a jornalista Maureen Xavier, autora da matéria deste final de semana, para nos contar um pouco mais sobre o tema. Olá, Maureen, bem-vinda. Olá, Eric. Oi, ouvintes. Eu espero que todo mundo esteja bem. Pois é, são tempos difíceis. Maureen, para a gente começar, conta um pouquinho quais são os principais riscos que tu encontraste junto com os especialistas associados a este momento que a gente tem vivido. Pois é, então, acho que se alguém nesse período desses últimos 4 meses, né, principalmente em função da pandemia, não se viu em alguma situação de tristeza, receio, um pouco de ansiedade, talvez não esteja, né, muito conectado com tudo que está acontecendo. A gente realmente teve essa avalanche, e lá no início, né, já se falava muito sobre essa questão do impacto à saúde mental, não só na questão de transtornos, mas sim dos possíveis efeitos que poderia gerar, e não só a pandemia como um todo, mas também esse bombardeio de informações e de desinformações também, e um pouco relacionado ao próprio isolamento, né? Esse distanciamento que ele é apontado hoje como uma maneira de evitar o contágio e não sobrecarregar o sistema com muitos pacientes doentes ao mesmo tempo, ele também acaba trazendo alguns desafios à saúde mental.
Bem, só que agora já passaram 4 meses. A gente já tem dados concretos e a gente tá num momento, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, e esse até eu acho que foi um ponto do qual a matéria acabou tendo que ser repensada, que era exatamente enquanto algumas partes do país estão num processo de flexibilização porque atingiram ou ainda estão num ponto alto, o Rio Grande do Sul, essa experiência que nós estamos vivendo nesse momento, esse cenário, ele é de ascensão. A gente está vendo os números crescerem e aquilo que nós tínhamos feito lá em março, abril, a gente está tendo que fazer de novo, né? Então, isso tudo acaba, de uma certa maneira, nos impactando e bagunçando um pouco, né? Então, partindo desse pressuposto, eu fui conversar com alguns especialistas, né, tanto sobre o que esse cenário todo representa, né, para nós, com essas mudanças, e também, né, por que não, algumas maneiras a gente conseguir lidar com esse cenário, cada um da sua maneira, é óbvio, mas porque ele ainda tende a continuar, né, mais um tempo. Então, quanto melhor a gente conseguir passar ele tanto fisicamente como mentalmente, melhor, né? Essa pelo menos foi o ponto de partida. Nas conversas com especialistas, vocês comentam sobre o negacionismo. Como explicar o negacionismo em meio a uma pandemia que já matou quase 800 mil pessoas no mundo inteiro, já deixou mais de 2 milhões de infectados aqui no Brasil, fazendo quase 80 mil vítimas? Pois é, então, a gente conversou bastante, tanto com psicanalistas, antropólogos e psicólogos, para tentar entender o que é, né, exatamente esse movimento, vamos dizer assim, quase de reação, né, contra. O que deu para notar? Deu para notar que parte desse discurso, ele vem exatamente de um fator estressante, né? A gente tem esse fator estressante que é a pandemia e as suas consequências que podem, né, que estão afetando todas as nossas relações. Eu conversei com uma antropóloga da USP, a Denise Pimenta, e ela colocou isso muito bem, né, que a pandemia ela não é só uma questão de saúde, né, ela está afetando as nossas relações familiares, culturais e sociais, e também está trazendo à tona todas essas questões, essas desigualdades da qual a gente sempre soube, a gente sempre viu, né, e que agora elas estão mais explícitas. Claro, é bem interessante até citar, porque para nós, brasileiros, enfim, vamos dizer assim, dessa parte, né, do mundo, a gente não tem isso de uma maneira muito recente, essas necessidades de isolamento. Porém, ela pontua que, por exemplo, países africanos, países asiáticos passaram por isso até mais recentemente, sobre essa necessidade. Então, realmente, o isolamento é uma coisa nova. E daí tu tem esses fatores de estresse todos juntos e que tu precisa né, lidar com esse trauma, né, vamos dizer assim. Então tem um grupo, né, que encontra uma maneira de dizer, olha, não é tão grave, olha, não é tudo isso, né, tem a conspiração, acredita em todas as notícias que não tem fundamento científico, e isso sim é um fator que acaba também prejudicando todo mundo, né, porque a gente, mesmo quem está atuando na linha de frente das informações, os profissionais da saúde, mas nós jornalistas também, a gente tem ali um contato com uma série de informações e que muitas vezes é complicado de lidar, de conseguir acompanhar todas as coisas. Agora tu imagina aquele cidadão, né, que está isolado, que está com receio e que não está, né, conseguindo também administrar todas essas situações. Então, isso é uma maneira de reação, mas também ela acontece porque mesmo com os problemas que nós estamos tendo no país, por ser um país continental, por ter uma população muito grande, o que também complica um pouco a maneira de ver
né? Quer dizer, nós estamos falando aí que o país tem um número altíssimo de mortos, porém no Rio Grande do Sul tu ainda tem números um pouco menores. Então eles não te dão essa dimensão, né? Essa proximidade. E nós ainda temos um sistema de saúde que está dando conta, então isso gera uma proteção que também acaba gerando, vamos dizer assim, esse efeito contrário. Mas sim, ele é, por exemplo, desencadeado por um fator de estresse, né? Então, a gente vai ter que conviver também. A gente, às vezes, eu digo o senso comum, né? Às vezes só de criticar, mas não, também é preciso entender, né, que é um sofrimento, e é um sofrimento que está acontecendo com todo mundo de alguma maneira. E Maureen, na tua reportagem, tu mostras que levantamentos preliminares já apontam um crescimento na demanda pelo atendimento na saúde mental. Recentemente, uma pesquisa da Coordenação Estadual de Saúde Mental da SES, que é a Secretaria Estadual de Saúde, para o nosso ouvinte saber, confirmou esse aumento da procura entre os gestores de mais de 400 municípios aqui do Rio Grande do Sul. Eu queria que comentasse, então, esse momento, porque nós temos visto muitas redes de solidariedade crescendo agora também. Porque, como se diz, ninguém está sozinho. Exatamente, tu sabe que uma das fontes que eu conversei, ela comentou muito isso na questão de que nós estamos vivendo um momento particular em função da pandemia, não que essa não é a única, nem a, né, vamos dizer assim, o único momento de crise, mas que ele traça e ele permite também alguns outros pensamentos, né, alguns outros desdobramentos. O que eu quero, né, de uma maneira assim concisa resumir? Essa situação de pressão, ela é coletiva. Então, a nossa sociedade, de uma certa maneira, e alguns psicólogos com quem eu conversei falaram isso com muita naturalidade, nós temos uma sociedade hoje que ela não consegue compreender o sofrimento, né? Ela não consegue lidar com o sofrimento. Então, muitas vezes, muitas pessoas estão numa situação delicada e têm medo, receio de falar que está sentindo alguma coisa, algum sofrimento emocional, ou algum estresse, ou alguma ansiedade, e não ser interpretado da mesma maneira. E ser minimizado o seu sofrimento, sabe? Aquela situação assim que tu não tá muito legal, daí tu comenta e teu amigo vai lá e diz assim: ah, mas fica tranquilo que já vai passar, ah, não é nada. Isso é uma coisa comum, vamos dizer assim, na sociedade de uma maneira geral. Porém, a pandemia ela trouxe um elemento extra nesse momento, que é todo mundo está meio que nivelado. Diferentes níveis, é óbvio, respeitando, né, as particularidades de cada um, mas todo mundo está em algum patamar de sofrimento. Então isso passou a fazer com que, ao eu te falar, Eric, não estou muito bacana, tu olhe para mim e diga, eu te entendo. Né? Aquela coisa assim, um pouco de sofrimento compartilhado. E isso é importante. Não vamos dizer aqui que é positivo, mas ele é importante porque ele permite uma abertura, né? Ele permite que as pessoas aproveitem e falem e tentem lidar com esses sentimentos, né? Porque se a gente for pensar de uma maneira integral, né? A nossa vida ela é feita de altos e baixos, né? Quem nunca teve um problema? E é óbvio que os problemas para mim são diferentes. Para ti, a maneira de lidar com isso, a maneira de administrar essas situações são diferentes. E nesse momento a gente está vendo exatamente isso, vamos dizer assim, uma empatia com o outro maior. Claro que isso não é unânime, né? Não é geral. Por quê? Porque a gente também está acompanhando, e quando eu digo a gente, eu digo com base, né, nessas entrevistas e nesses dados que a gente tentou colher para essa reportagem, é que cada um tenta lidar com o sofrimento da maneira que consegue, né? E isso é uma coisa muito interessante. Eu conversei com uma psicanalista aqui de Porto Alegre, a Paula Daldo Sarmento, e ela ponderou que a pandemia hoje, esse panorama todo que está desenhado, ele gera uma série de ameaças, né? A gente tem o medo de adoecer,
o medo de sofrer, né? O medo de perder pessoas. Também tem essa questão do isolamento. Então, por exemplo, se eu estou num dia mais ou menos triste, eu não posso reunir os meus amigos para conversar. Eu fico limitado, eu tenho o meu poder de decisão limitado em relação às coisas que eu poderia fazer, as coisas que seriam mais simples, como a gente, né, aqui agora, e deveria estar, por exemplo, fazendo essa entrevista, essa conversa pessoalmente, né? E a gente está fazendo via Skype, cada um tomando o seu café, né, aí do seu lado. Então, são impactos muito grandes. Bem, então, nesse sentido, a gente já tem um sistema de saúde que, no atendimento à saúde mental, ele já tem as suas limitações, né? E o que a gente está vendo? A gente está vendo que está tendo esse aumento da procura, então é uma situação que o sistema de saúde como um todo vai ter que pensar daqui para frente de como achar maneiras de lidar com isso em grande escala, né? Porque é importante também realçar que nem todo o sofrimento ele vai resultar num transtorno, né? Um transtorno que eu digo é uma doença mesmo, efetiva. Uma crise de ansiedade não necessariamente vai necessitar de um tratamento, mas todas as pessoas vão ter que ter algum tipo de acolhimento. E, enfim, daí a gente foi buscar algumas coisas, né, que pudessem, né? A gente fala tanto dos pontos negativos, mas peraí, você não está sozinho, tá todo mundo, né, passando por algum momento, e tem diversas ações, iniciativas que estão sendo feitas, né, para tentar abrir esses espaços de escuta, espaços de compartilhamento, né, e, enfim, é uma série de iniciativas que daqui a pouco podem auxiliar. Um deles, que é um bem conhecido, que é o Centro de Valorização da Vida, né, que é o CVV, que tem um telefone gratuito, uma escuta sem julgamentos, uma escuta, vamos dizer assim, atenciosa, né? Mas também tem vários outros projetos, a gente está listando na matéria alguns, que pessoal, para não ficar se sentindo sozinho mesmo. Maura, nos conta um pouco sobre a tua experiência em isolamento. Como tem sido, tuas principais angústias, como tem sido passar o tempo? Pois é, então, quando eu comecei a pensar nessa reportagem, eu comecei a pedir ajuda para todos os amigos, né? Assim, como é que você está lidando? Porque, por tudo um pouco do que eu comentei até aqui, o pessoal comentou, né? Os profissionais falaram que, assim, não tem como lidar de maneiras iguais com coisas tão diferentes, né? Então, cada dica pode ser importante para mim, como pode ser insignificante, né? Então, como é que a gente consegue administrar isso? Ou como é que a gente consegue passar? E foi muito interessante, porque eu recebi várias dicas diferentes, né? Eu confesso que o meu isolamento está sendo, vamos dizer assim, um pouco diferente, né? Eu faço parte de um grupo bem pequeno que está indo para a redação, né? Até que foi um movimento inicial do jornal de botar o pessoal em home office. Então eu tô tendo ainda essa, vamos dizer assim, abre aspas, saída, né? Mas mesmo assim, né? O resto do tempo é dentro de casa. Então, eu acho que eu posso dizer que eu já tive algumas fases, né? Eu tive a fase cozinheira, que estava catando todas as receitas possíveis e imagináveis e descobri várias coisas muito interessantes. Acho que essa é uma coisa bem bacana, né? Alguns pratos diferentes, alguns temperos diferentes também. E depois eu comecei a criar uma como é que eu posso dizer assim, quase uma estratégia para mapear filmes e seriados, né? Então, eu adoro maratonar. Então, né, eu fui procurando alguns, aqueles que eu sempre quis ver e nunca vi. E depois eu passei um pouco pela fase da leitura, né? Eu tenho vários livros, sabe aquela estante que a gente tem, Eric, que tem vários livros e que eles estão sempre ali esperando pra gente pegar eles?
Entendo perfeitamente. É como se eles ganhassem vida e ficassem nos encarando, quase implorando, por favor, me leiam, né? Então, aproveitei também, assim, para fazer uma arrumação e ler uns, já passar para frente outros. Enfim, de uma certa maneira, a gente vai achando maneiras de nos distrair, né? Mas também a gente não pode ignorar que é um momento da gente repensar algumas coisas, né? Repensar consumos, repensar estilos de vida, repensar prioridades, né? O que até soa estranho. E claro, eu acho que com certeza a gente está passando por um momento único, mas a gente não pode ignorar o impacto das redes sociais nesse momento. Né? E das redes sociais, eu digo, de todos os aplicativos de comunicação também. Porque imagina a gente passar por tudo isso com pouco contato com as pessoas. Né? Eu, por exemplo, que estou sem ver parte da família, a maior parte, na verdade, há mais de 4 meses, pessoalmente, nesse período, para ser bem exato, acho que eu vi minha mãe umas 2 vezes para coisas bem pontuais e emergenciais. Fora isso, tô totalmente sem ver a família. Então, ter esses canais, né, ter a oportunidade de criar grupos e conversar, isso é muito importante. E é interessante porque um dos psicólogos que eu conversei na matéria, ele falava um pouco disso também, assim, dessa questão de convivência e de compensações. Então, por exemplo, o Wagner, ele comentou que ele e a esposa, eles tinham optado por ficar longe dos pais que são mais velhos. Então, eles aumentaram a quantidade de ligações e de chamadas. Ao invés de só nos finais de semana presencialmente, eles aumentaram esses contatos diários. Por quê? Porque é uma maneira de compensação, é uma maneira de tu estar próximo, de tu não perder esse vínculo. Mas então, essas trocas e essas experiências assim de conforto e de poder ver esses contatos, eles são muito importantes, né? Eles ajudam a gente a também lidar um pouco com essa saudade e a gente saber que a gente não está sozinho, né? A gente está passando, cada um com as suas condições e num momento muito único, assim. Então, o importante é a gente passar, né? Por isso, das melhores maneiras, porque os problemas todos já estão aí. Exatamente, pessoal. Por hoje, eu e a Maureen ficamos por aqui. Mas antes de irmos embora, eu quero deixar uma dica para vocês da Netflix, que acabou de lançar, que se chama Feito em Casa. É uma série que reúne 17 mini documentários ou mini filmes de ficção sobre o isolamento, sobre a quarentena, criado por 17 diretores renomados diferentes. A ideia é que eles exercitem um pouco a criatividade e tirem um projetinho do papel. Maura, então, muito obrigado. Eric, eu que agradeço. Eu espero que o pessoal possa, enfim, pensar um pouquinho também nesse momento de como se confortar, né? Eu acho que, como a gente ponderou, todas essas ansiedades e todos esses angústias e receios, eles já estão aí, eles já estão postos, né? Agora cabe a nós, dentro das nossas realidades, né, conseguir lidar da melhor maneira, porque isso vai passar, né? Então a gente tem que tá, né? E tem uma coisa também que eu acho que é bem importante a gente não esquecer, que é não forçar a barra. Teve um dos psicólogos que eu comentei que ele disse assim, então esse momento eu vou aproveitar, como a gente estava mesmo falando, vou ler todos os livros que eu tenho. Se não está dando para ler, se não está tendo concentração, se não está fluindo, não faça. Né? Então eu vou ver todos os filmes. Mas não tá gostando? Tá estressando? Então não faça. E uma dica que ele comentou, que eu achei muito bacana, eu já compartilhei com algumas pessoas, é assim, tá complicado ficar em casa com outras pessoas? Né? Eu ainda posso, assim, enfim, dentro da minha realidade, eu fico com os meus 2 gatos, mas quem tá em casa, com a família, tá ficando estressante, sempre as mesmas, ele deu a dica assim, façam alguma coisa junto, interessante, do tipo, leiam o mesmo livro, vejam o mesmo filme, vejam uma mesma série, que daqui a pouco pode até estimular,
né, uma conversa diferente, fugindo um pouco do dia a dia. Então, Eric, tomara que dentro do possível a gente ajude aí o pessoal, né, e vamos passar por essa. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. A edição é de Ana Alencar. Até a próxima. Tchau, tchau.